1 Samuel, capítulo 4, os versículos 20, 21. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Você alguma vez já chegou à seguinte conclusão, de que você talvez fosse produto de um erro ou produto de uma situação que deu muito errado? Então a pergunta é: você hoje acredita de maneira tão forte que você vive a partir desta verdade de que você é produto de algo que deu muito errado? O texto que nós lemos conta a respeito de um menino que se chamava Icabode. Esse nome estranho, que significa a glória de Deus se foi. Nós lemos o trecho em que Icabode vem ao mundo. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Icabode tinha um avô que se chamava Eli, que era o profeta do povo de Israel naquela época. Só que o avô dele, Eli, tinha 2 filhos. Eles eram homens que transgrediam o que Deus falava. Eram homens que roubavam do povo. E principalmente Finéias, pai de Icabode, era um homem conhecido por ter várias mulheres, por viver em adultério atrás de adultério. Então o povo de Israel vai a uma guerra contra os filisteus, que eram os arquirrivais de Israel naqueles dias. E o povo de Israel vai com a arca. E a arca significava a presença de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel perde e perde feio. Nessa guerra, não só o povo de Israel foi derrotado, como a arca foi levada embora. E ainda Finéias e seu irmão, os 2 filhos de Eli, morreram. Então um informante sai e vai avisar Eli que os 2 filhos dele tinham morrido, que a arca tinha sido levada e que Israel tinha perdido. A tristeza foi tão grande para Eli que ele cai, bate o pescoço numa cadeira e quebra o pescoço. Então, a mãe de Icabode, quando soube que Eli, o seu sogro, havia morrido, que Finéias, o seu esposo, havia morrido, que o seu cunhado também havia morrido, que seu povo havia perdido, que a arca do Senhor havia sido levada presa, a notícia é tão devastadora para aquela mulher que ela entra em trabalho de parto. E um menino vem à vida e ela chama o menino de Icabode, que significa a glória de Deus se foi. Esse menino vem ao mundo no dia em que seu pai, seu tio, seu avô, a sua mãe são mortos, o seu povo é quase dizimado e aquilo que representava a aliança de Deus com o seu povo é tomado. E muito mais do que isso, é colocado sobre esse menino um rótulo de que a glória de Deus havia se esvaído do povo. Será que você se identifica com o Icabode hoje? E vou apresentar para você algumas razões para que você entenda que você não é aquilo que a situação diz ou que talvez a situação diga que você é. Alguns capítulos mais à frente, nós vemos que a arca é recuperada por Samuel, próximo profeta, mesmo que Deus tenha feito aquela aliança com aquele povo através de uma arca. A presença de Deus não está limitada ou não estava limitada àquela arca. Da mesma maneira que Deus não estava preso dentro daquela caixa, apesar de haver uma simbologia importante no Velho Testamento, Deus não está limitado às linhas que dão forma à sua situação de hoje. Sabe o que eu entendo nesse texto? Que se as situações não limitam a glória de Deus, essa situação que te faz entender ou que te faz crer que você é produto de um erro, ela não determina quem você é para Deus. Você entende? A maneira com que as situações se colocam ao seu redor, essa situação que hoje você vive que possa te levar a pensar que você é produto de um erro, ela não determina quem você é para Deus. Mas veja bem, ela determina ou ela pode determinar a maneira como você olha para você. E quando você olha para você dessa maneira, achando que você é produto de algo que deu muito errado, assim como esse menino Icabode, você acaba também tendo uma ideia errada de Deus. As situações que te cercam não determinam o que Deus pensa de você, mas podem determinar o que você pensa de você e assim contaminar aquilo
que você acredita que Deus é. E é por isso que muitas pessoas acreditam que Deus ele é injusto, que Deus é mau. Veja, quando Deus olha para mim e Deus olha para você, o motivo de Ele ver-nos com outros olhos é porque quando Ele olha para mim e quando Ele olha para você, Ele vê o Filho, Ele vê Jesus. Em 1 João nós lemos que porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. Então Deus escolheu olhar para mim, escolheu olhar para você com amor. A questão é que as situações à nossa volta, muitas vezes elas não mudam. Quem muda somos nós, ao entender que esse é o olhar que Deus tem para nós. Muitas pessoas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, tentam colocar essa ideia na nossa cabeça, de que nós somos produtos de um erro. E às vezes são pessoas até tão próximas. Olha só a mãe de Icabode. Aquela mulher coloca nele esse rótulo. Quantos de nós têm esses rótulos dados pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus tios, pelas suas famílias, pelas igrejas? Mas a verdade é que o rótulo que Deus tem para te entregar é filho amado, porque quando Ele olha para mim e quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Sabe, eu mesmo achei isso sobre mim durante muito tempo. Meus pais eram fundadores da igreja que nós frequentávamos, mas eles se separaram e meu pai passou muitos anos sofrendo de doenças, enquanto a nossa vida em família era muito difícil, emocionalmente e financeiramente, as minhas irmãs e com a minha mãe. E então eu decidi ir para o seminário e quando eu chego no seminário, bem no meio, eu perco meu pai e por causa dessa tragédia na minha família, eu desenvolvo a síndrome do pânico. Para mim era claro que eu era então o produto de algo que deu muito errado. Mas um dia, na cama daquele hospital, internado por causa dos ataques de pânico, eu lembro de ouvir passos pelo corredor e era uma psicóloga cristã que iria conversar comigo e como se ela já soubesse o que eu estava pensando, ela me disse: você não é produto de um erro. Eu lembro que naquela época aquela palavra encontrou lugar no meu coração, mas demorou de fato 16 anos para que eu percebesse que não eram as situações que marcaram o meu nascimento, a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude que diriam para mim quem eu era para Deus. E Deus se revelou a mim como sendo aquele Pai que me amou e que me amava mesmo sem que eu percebesse. A questão aqui é que você pode ter vindo a esse mundo como Icabode veio, numa situação completamente caótica. Você pode estar vivendo hoje esse tipo de situação, mas a resposta é que ser Icabode é uma questão que você decide. Não são as circunstâncias que dizem quem você é para Deus, mas elas podem definir quem Deus é para você. Portanto, a pergunta que se levanta aqui é: você vai continuar vivendo como Icabode? Ou você vai continuar vivendo como alguém que foi encontrado pelo amor de Deus? E se você precisar de ajuda para fazer uma oração a Deus pedindo que Ele transforme em você aquilo que precisa ser transformado, procure alguma igreja, procure algum amigo cristão, deixe o seu comentário ou o seu telefone aqui debaixo desse vídeo. Nós vamos ajudar você nessa caminhada. Mas agora depende de você. Você não é um Icabode, mas quem você acredita que você é.